Boa tarde. Estou colocando aqui o meu rosto. A minha Meu rosto não é muito bonito, mas eu tenho uma pequena mensagem que também não é tão bonita assim, mas fala sobre um assunto que é muito importante para todos nós, que é sobre o arrebatamento da igreja. Eu venho contar nesse vídeo um sonho que eu tive há muitos anos atrás, logo quando eu entrei na igreja, que eu aceitei Jesus. Eu acho que já tem uns 23 anos que eu sou evangélica. E logo quando eu aceitei Jesus na igreja quadrangular. Aí isso foi um ano, eu não sei direito, foi um ano depois que eu aceitei Jesus, eu não lembro direito. Mas eu lembro até hoje muito, muito, muito bem do sonho. E eu quero contar mais esse sonho, assim, eu quero contar, passar o sentimento que eu tive ao experimentar no sonho eu ser atingida por uma praga do Apocalipse. Que isso foi no final do sonho. Foi um sentimento de desolação, um sentimento de abandono, de tristeza que eu nunca tinha sentido, eu senti no sonho. Foi no final do sonho que caíam uns pozinhos brancos do céu. Aquilo era uma praga de doença. Era uma praga de úlcera. E essa praga caía na minha cabeça. Na mesma hora criava uma úlcera na minha cabeça. E aí eu chorava muito. Então é por isso, e eu sentia uma desolação e um afastamento de Deus muito grande. Eu acho que é isso que as pessoas vão sentir quando as pessoas que ficar aqui no arrebatamento. É como se não restasse mais, não tivesse mais oportunidade de salvação. Foi isso que eu senti. Então eu vou contar como foi o sonho todo. Foi assim. Quando eu sonhei, eu morava num bairro chamado Bairro do Una. Aí eu morava numa casa assim, numa rua sem saída. E nessa rua ali, a minha casa era bem no final da rua e tinha um pátio assim, aí tinha a janela e ao lado da janela tinha o pátio e a porta que entrava, né? Um pátio assim um pouco estreito e não era muito grande, era um pátio aberto, né? Tipo uma área aberta, coberta. Aí nesse momento do sonho, a minha mãe estava conversando com amigas dela e eu estava lá no meio, como que se tivesse... eu estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia nesse momento. Aí, nesse momento que eu estava lendo a Bíblia, perto das amigas da mamãe, eu estava no meio delas, e elas estavam conversando, batendo papo no pátio. E aí, de repente, quando começou a surgir no céu uns redemoinhos. Aí esses redemoinhos, eles iam parecendo no céu vários redemoinhos em toda a extensão do céu. E aí todo mundo começou a olhar aquilo. E aí eu falei, olha o arrebatamento da igreja. Eu senti. Aí eu fiquei com aquela emoção e pensando que eu ia subir. E aí, quando esses redemoinhos, eles iam raios, como se estivesse levando aqueles redemoinhos, iam levando as pessoas que estavam sendo
arrebatada para o céu. E nesse momento eu não fui arrebatada. E foi um desespero nesse momento, de eu não ter sido arrebatada. Foi muito triste. Aí, no outro momento do sonho, já estava no outro dia. Aí, no sonho, era como se fosse uma manhã ou uma tarde, eu não sei dizer. E aí, todo mundo da rua estava em uma desolação muito grande. Me lembrando desse sonho agora, eu comecei a sentir vontade de chorar. Todo mundo estava numa desolação muito grande, porque todo mundo sabia que foi o arrebatamento. Todos estavam na porta das suas casas. E, irmãos, quero falar uma coisa. Naquela rua todo mundo se conhecia, sabe? E tinha uma senhora, várias pessoas assim que a gente conhecia, eu esqueci o nome, pessoas que não eram crente, mas que depois de um tempo aceitaram Jesus. E essas pessoas estavam lá, cada um na frente de suas casas, todo mundo desolado. Era uma tristeza total, todo mundo muito triste. Isso que eu sentia, todo mundo estava... Sabe quando as pessoas estão paralisadas e atônitas? Todo mundo estava atônito com o que tinha acontecido. E nesse momento, irmãos, as pessoas estavam na rua porque parte das nuvens, eu não sei porquê no momento, parte das nuvens foram todas para um lado do céu. Foi uma coisa tremenda. Parte das nuvens foram por um lado do céu. E eu quero falar para vocês também, essas pessoas, muitas dessas que participaram do meu sonho, irmãos. Muitas dessas já morreram. E sabe que eu vi, o que eu pensei hoje, né? Que muitas dessas pessoas, até muitas que aceitaram Jesus, não foram salvos, morreram, mas não foram salvos. Por quê, irmãos? Porque, como no sonho. Por quê, irmão? Porque eles estavam na igreja, mas não estavam vivendo uma santificação, uma separação das coisas do mundo. E talvez, como no sonho, muitas dessas pessoas que participaram do meu sonho, irmãos, já estão debaixo da terra. Então, de uma certa forma, elas já foram arrebatadas. E como no sonho, meus irmãos, elas ficaram para trás. Elas não subiram, elas desceram. Porque eu sinto que essas pessoas, elas não foram salvas, mesmo tendo aceitado Jesus. Você me entende o que eu estou querendo te dizer? Amigo, não é só aceitar Jesus. Você precisa viver uma vida verdadeira com Deus. Senão você vai ficar para trás. Como eles ficaram no sonho, todos eles que eu vi, irmãos, hoje estão mortos. Na época eles estavam vivos. Então o que hoje eu tenho desse sonho? É que não adiantou eles aceitar Jesus. Muitos não aceitaram Jesus, né? E morreram sem Jesus. E outros aceitaram Jesus, mas não se santificaram. Por isso que eu vi eles ali, todos eles, irmãos das famílias, ali, deixados para trás.
foram deixados para trás. Não subiram. Eles não subiram. Eles ficaram aqui embaixo na terra. Então, amigos, e aí continuando sobre o sonho, aí a gente via aquilo e todo mundo apavorado. Todo mundo com aquele ar de tristeza. Eu via no rosto de cada um como se as pessoas estivessem assim paralisadas, sabe? Elas pensando, o que foi que aconteceu? O que foi isso? O que está acontecendo? E aí, irmãos, aí no momento do sonho, meus irmãos, eu tava dentro da minha casa. E aí eu ia até o banheiro orar, pedir por misericórdia de Deus. E aí, irmãos, eu ia pro... Sabe como é que eu ia pro banheiro? Eu ia com um shortinho. Eu lembro muito bem no sonho. Eu ia com um shortinho e uma blusa... Não tenho certeza, era preta. Eu não tenho certeza, que faz muito tempo que eu tive esse sonho. Mas até hoje eu tenho esse sonho na minha cabeça. E eu não lembro mais ou menos a cor da roupa, mas eu lembro que era uma blusa de alça e um shortinho curto. E aí, irmãos, eu ia pro banheiro dessa maneira. E aí eu ia orar para Deus dessa maneira. E aí, de repente, quando eu me via na oração, quando eu abri os olhos, eu me via como se eu estivesse nua. Entendeu? Como se eu estivesse nua. Aí eu tô meio gripada. Aí eu me via como se eu estivesse nua naquele momento. Eu me senti nua na presença de Deus, com aquela roupa. E aí, irmãos, eu não lembro muito bem o que aconteceu. Eu só lembro que eu comecei e de repente aí eu abri os olhos. Aí de repente, pelo balancinho do banheiro, né? Começou a cair uns pozinhos brancos. E eu sabia no sonho que aqueles pozinhos brancos era uma praga que Deus estava enviando. E aquele pozinho branco não caiu só em mim, deve ter caído também nas pessoas lá que estavam lá na rua. E todo mundo caiu esse pó. Deve ter caído. Que ele estava caindo do céu. Aí esse pozinho caiu na minha cabeça, irmão. Como eu falei ainda agora, né? Que eu estava explicando por que eu estou contando esse sonho. É pelo sentimento que eu tive desse momento. Aí esse é o último momento do sonho. Quando esse pozinho cai na minha cabeça. E ele forma uma úlcera. Começou a latejar muito. Latejava e doía. Doía muito. Eu sentia a dor. Aquela dor de latejar como se estivesse com pus na mesma hora. E aí eu comecei a sentir uma tristeza profunda. E aí eu lamentei. Porque eu tinha ficado. No arrebatamento, lamentei naquela hora. Eu quero chorar por causa disso. Eu lamentei profundamente. Eu senti o lamento, uma dor profunda. Não dá para descrever isso. Não dá para descrever a dor que a gente sente quando a gente está afastado de Deus para sempre. Foi isso que eu senti. Você que ouviu esse vídeo, cuidado com a sua vida, porque a morte vai chegar para você.
para mim, para todos. Se você morrer e descer ao inferno, é isso que você vai sentir, o que eu senti. Aquelas pessoas que estavam lá no meu sonho, eu tenho quase certeza, quase todas. Até algumas que aceitaram Jesus desceram ao inferno. Não foram para cima, foram para baixo. E eu digo, por que elas foram para baixo? Porque elas eram crentes, elas eram evangélicas. Mas elas não se preocupavam em viver em santificação com Deus. Elas tinham televisão, a televisão era uma maldição da nossa casa. A gente não pode ter nada maldito na nossa casa. E a televisão é uma coisa maldita. Essas pessoas viviam dentro das igrejas, lá no Una. Elas viviam de qualquer jeito, eu via. Eu sabia que aquilo não ia acabar bem. Eu via muitos que entraram na igreja, mas não deixavam as coisas do mundo. Não procuravam se esforçar para mudar suas vestes. Como eu que estava no sonho com umas vestes inadequadas para um servo de Deus. Eu estava com um shortinho e uma blusinha de alça. Né? A gente não pode usar uma roupa dessa. A gente pode até usar um short por baixo de todas as roupas. Que a gente tem que usar a roupa da santificação. Eu chamo assim as roupas da santificação. Porque às vezes você precisa usar um shortinho, usar uma blusa por baixo da sua roupa, porque você tem que se proteger, mas você não pode usar só essa roupa dentro de casa. Você não pode ficar só desse jeito. E é assim que muitos crentes andam dentro das suas casas. E muitos estão andando até dentro da igreja desse jeito, quando não está tendo culto, que eles vão fazer alguma limpeza, alguma coisa, eles vão de short, eles vão de qualquer jeito mesmo. O povo das igrejas estão andando de qualquer jeito. Essa que é a verdade. E os pastores estão ensinando que as pessoas podem andar assim, que não é pecado. Mas eu quero dizer para vocês, amigos, que talvez seja pecado sim, andar de qualquer jeito fora da igreja. E principalmente dentro da igreja. Os irmãos estão andando de qualquer jeito dentro das igrejas. Estão andando tudo maquiado. Estão cortando, as mulheres estão cortando a ponta dos cabelos. Estão pintando os seus cabelos. Estão alisando o cabelo. Entendeu? Estão passando base de unha, esmalte. Estão usando sapato alto. Estão usando saias inadequadas, saias que são feitas de acordo com as saias de terreiro de macumba. Tecidos inadequados. Então, vamos buscar a Deus, irmãos. Vamos buscar a Deus. Porque essas coisas podem nos levar, como eu, no meu entendimento. Por que eu fiquei? Porque eu estava, na época da quadrangular, e eu usava esse tipo de roupa. Eu andava assim de qualquer jeito dentro de casa. Na época que eu tive esse sonho. Eu estava andando desse jeito, igual no meu sonho. Então, deu a entender, talvez, no sonho, que eu fiquei por causa das minhas vestes. Talvez das minhas vestes espirituais e da minha veste material. Você entendeu? Entendeu o que eu estou dizendo? Não é só das vestes material. Porque primeiro você tem que se vestir de amor, se vestir de misericórdia. Você tem que se vestir de caridade. Você tem que se vestir a veste da humildade, da sinceridade, de você acolher aquele que está fraco, você não ficar julgando as pessoas. Você tem que se vestir da veste da verdade, sempre falar a verdade. Você tem que se vestir das vestes das boas obras, de ajudar o próximo, mas também você tem que se vestir com as vestes mais santas que você puder, as vestes materiais. Porque ela faz parte do teu corpo. A veste faz parte do teu corpo. Como que você vai dizer que você vai vestir seu corpo com qualquer roupa, com qualquer tecido?
Como você vai se vestir igual as pessoas do mundo? Usar um sapato que vai provocar vaidade em você? Pensa no que eu estou falando, minhas irmãs e meus irmãos. E também eu quero contar nesse vídeo um outro sonho, que é sobre o homossexualismo, que eu tive agora uns tempos atrás. Esse sonho foi assim. Eu me encontrei num sonho entrando em uma igreja. Não, primeiramente não foi assim. Primeiramente eu estava numa rua ampla e asfaltada. E nessa rua tinha uma igreja da Assembleia de Deus. E estava tendo uma espécie de EBF, alguma coisa assim na igreja. E aí, tudo bem. Aí eu estava lá. Eu não lembro muito bem o que foi que eu fiz. Eu lembro que era um culto de uma igreja. E eu lembro só disso, não lembro mais do que eu falei, do que eu vi. Aí, de repente, eu já me vi em outro lugar no sonho. Como se eu estivesse chegando em uma igreja. Só que essa igreja, ela não tinha paredes. Ela não tinha paredes. E ela tinha colunas na frente, até chegar no final da igreja, colunas tipo greco-romanas. E só tinha parede lá na parte do púlpito, lá no fundo, no púlpito. E aí o chão dessa igreja era de terra. Era de terra como se fosse de areia. E no começo do templo, tinha como se fossem uns buracos, umas coisas esquisitas, que tinha como se fosse um óleo podre, uma coisa assim esquisita, como se fosse um óleo. E aí eu fui entrando para dentro dessa igreja, fui caminhando, fui olhando, fui até o púlpito dessa igreja. Quando eu chego no púlpito desta igreja, no púlpito desta igreja tinha um batistério, como se fosse um batistério, assim, para cima, sabe? Um batistério. E aí eu olhei para dentro desse batistério. E nesse batistério tinha uma água podre, uma água suja, barrenta. E dentro desta água tinha fotos de pessoas de relacionamento homoafetivo. E eu entendia que eles colocavam essa foto no entendimento do sonho. Eu entendia que eles colocavam essas fotos, diz que para abençoar o relacionamento de casais homossexuais. E aí, de repente, no sonho, aparecia um telão na minha frente. E aí, falando no telão, começava a aparecer casais homossexuais. E esses casais eram evangélicos. E eles falavam, assim, do amor deles. E das coisas de Deus, eu não lembro que eles falaram. Eles falaram alguma coisa assim, de Deus, do relacionamento deles e tudo. Que eles tinham que ser unidos e tudo e tal. E aí eu via isso nesse sonho. E aí, de repente, já parou esse telão, eu não vi mais. Aí eu já me vi uma rua muito escura. É uma rua de terra, e como se tivesse tido um temporal nessa rua. Como se tivesse tido um temporal nessa rua. E aí a rua estava meio acabada. Era uma rua para cima, para baixo, e a água escorrendo pelo meio da rua, uma água podre. E aí eu ia andando e pensando naquilo que eu vi nessa igreja de homossexual. Aquilo era uma igreja de homossexual.
E aí, no sonho, eu dizia assim: Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus vai trazer juízo sobre essas coisas. Deus vai trazer juízo sobre a terra por causa dessas coisas. Eu falava mais ou menos assim, não lembro de jeito, mas era mais ou menos assim que eu falava. Eu tô falando mais ou menos porque eu não tô... Eu lembro que eram essas palavras mais ou menos. Eu falava assim: Deus é amor, Deus é amor. Mas Ele vai trazer juízo sobre essas coisas. Deus vai trazer juízo sobre a terra, sobre essas coisas. Aí acabava o sonho. Então, irmãos, o que eu entendi desse sonho? Principalmente da igreja aberta, greco-romana. Talvez essa situação da igreja ser aberta sem paredes, não estava falando só de igreja de homossexual. Estava falando também das igrejas de hoje. Porque uma igreja que está sem parede, ela está sem proteção. O vento entra, a terra entra, entendeu? O ar entra, a chuva entra pelos lados, mesmo que tenha telhado. Então fica uma coisa meio bagunçada. Por quê? Porque não tem proteção contra uma invasão, entendeu? De um bandido. Então, o que eu entendi dessa situação da igreja sem parede? É como a situação que as igrejas estão hoje. As igrejas estão sem guarnição, sem proteção. Por quê? Porque não há doutrina, não há ensinamento de santificação nas igrejas. As igrejas estão oferecendo um óleo imundo para as pessoas. Entendeu? Uma unção que não vem de Deus. Por quê? Porque eles estão desprezando os pastores de todas as igrejas, quase todas, até a Deus e Amor. Eu sou da Deus e Amor. E eu sei o que está acontecendo dentro da Deus e Amor. Eu estou vendo dia após dia o que está acontecendo dentro da Deus e Amor. Entendeu? Então, as igrejas, o que sustenta, o que protege uma cidade é o muro. E para se fazer um muro de proteção ou uma parede de proteção, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o alicerce. O que é o alicerce da igreja? O que é a proteção da igreja? É a doutrina. É uma verdadeira doutrina de santificação. Santificação, o que é santificação? É ser separado. O que Deus falou, o que Jesus falou, o que os apóstolos disseram na sua palavra. Acho que está lá no livro de Hebreus, está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor. Você acha que vai ver a Deus se você não santificar a sua vida das coisas do mundo, até das vestes, até dos sapatos? A maior parte dos sapatos de moda, eles são feitos com inspiração satânica. Procurem andar o mais humilde possível, irmãs. Porque o diabo está inventando coisas. Entendeu? Para de ficar andando em moda. Querendo andar com os tecidos que estão saindo por aí. Usa o tecido mais simples possível. Entendeu? Porque isso está te levando para o inferno. A tua vaidade, mulher, está te levando para o inferno. Saiba disso. Então, isso que está acontecendo nas igrejas. As igrejas estão sem parede. Ou seja, as igrejas estão sem doutrina. As igrejas não estão se separando do mundo, como aquela igreja não estava separada da rua por um muro e por paredes na sua estrutura. Entendeu? Uma igreja sem estrutura, uma igreja cheia de areia, uma igreja que estava alicerçada na areia, uma casa que estava alicerçada na areia. O que a palavra de Deus diz? Que a casa que está alicerçada na areia, ela vai cair, e grande será a sua ruína. É isso que está acontecendo, irmãos. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês.
do que é você construir uma igreja. A tua família na areia. Há tempos atrás, eu vi no jornal uma notícia de uma família de pastores lá, se não me engano, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Essa família de pastores, eles eram dessas igrejas aí, liberal, que pode tudo, pode ver televisão, pode ter um videogame dentro de casa, meu filho pode ter videogame, o meu filho pode ver desenho da Disney, pode ver Disney Channel, aí eu posso colocar o Netflix, não tem problema, eu posso ver aquelas minisséries do Netflix, só para distrair minha cabeça, eu posso ver um futebolzinho, eu posso andar de short dentro de casa, pode andar, não tem problema, isso daí é coisa, pessoa que quer andar toda coberta, coisa de fanático dessas igrejas. Tá entendendo o que eu tô querendo falar? Pastor e pastor desse tipo de igreja. Que deixou o seu filho ver Netflix. Que deixava o seu filho ir em cinema. Que deixava o seu filho ir na praia junto com os ímpios. Que deixava o seu filho jogar um futebolzinho. Que deixava o seu filho sendo criado por televisão e por Disney Channel, aquelas minisséries feitas por satanistas, homossexuais da Disney. Aquilo ficou na cabecinha dele, do filhinho deles. Até que um dia ele se tornou um drogado. Porque o mal, às vezes, ele cria raiz. Ele vai criar raiz, ele vai ficar uma plantinha pequena, depois ele vai crescer, ele vai criar ramo. E depois que ele cria ramo, é que ele vai dar fruto. E aí essas coisinhas que não era pecado para o pastor, que não era pecado para a pastora, entendeu? A mãe dele. Ah, meu filho pode ver. Meu filho vai no cineminha, meu filho vai não sei o quê. Meu filho joga um videogamezinho de luta, não tem nada a ver, não tem problema, é só para ele se divertir. Pois é, isso ficou na cabeça dele. Porque são coisas criadas por Satanás. Os espíritos malignos seguiram ele até a juventude dele. Tornaram ele um drogado. E sabe o que ele fez num dia que ele se drogou muito? Os demôniozinhos que estavam desde a infância dele, do Disney Channel, do futebolzinho, do cineminha, daqueles filmes malignos de Hollywood, acompanhou eles até naquele dia. Sabe o que ele fez, drogado? Entendeu? Depois de ser drogado pelo próprio pai, pela própria mãe, com essas imundícias da televisão, do videogame, do pecado do mundo, sabe o que foi que ele fez com o pai e com a mãe dele? Dentro do apartamento deles de luxo, que o pastor e a pastora disseram que foi Deus que deu para eles, dizendo eles que foi Deus que deu para eles. Sabe o que ele fez com o pai e com a mãe? Ele matou barbaramente o pai e a mãe. Os dois eram pastores dessas igrejas liberais que diz que tudo pode. Matou barbaramente seu pai e a sua mãe. E pegou, não lembro se foi com uma tinta ou se foi com o próprio sangue deles, do pai e da mãe. Em todos os espelhos da casa, nas paredes, ele colocou o número 666. E colocou assim, eu não lembro, parece que era o fim está próximo, o anticristo está para aparecer, uma coisa assim. Eu não lembro direito, porque eu posso estar até mentindo, mas eu lembro que mais ou menos assim as frases que ele colocou. Mas eu lembro muito bem que ele colocou também o número 666, o número da besta. Porque todas essas coisas, Disney Channel, cinema de Hollywood, Rede Globo, televisões, essas coisas malignas que tem no YouTube, que tem na internet, jogos, tudo isso está sobre o domínio do número 666, que é o número da besta, que é o número de Satanás.
É isso que esses pastores liberais, é isso que essas igrejas liberais estão colocando esse óleo ungido com com o número 666 na sua cabeça, crente. Para de ser besta. E aí, continuando do sonho, que eu estava falando da igreja da porta larga, que não tem parede, que não tem divisão, que é junto com o mundo, igual a igreja dos homossexuais. Aí falando, né, do homossexualismo. E essa igreja também estava falando sobre o homossexualismo, irmãos. E vocês estão vendo que estão surgindo igrejas de homossexuais no mundo inteiro, aqui no Brasil. Então essas igrejas não são de Deus. Eu vi por esse sonho. Vocês que são homossexuais, não vão nessa conversa. Não vão nessa conversa. Que homossexualismo não é pecado, que essas igrejas estão falando é mentira. Aceita Jesus de verdade. Luta contra esse sentimento, porque esse sentimento, ele vem do inferno, vem de Satanás, o homossexualismo. Então é isso, irmãos. Esses dois sonhos, ficou longo esse vídeo. Eu sei que esse vídeo ficou longo, sabe? Eu sei que a minha cara não é muito bonita, mas eu senti de Deus de gravar esse vídeo. E eu tô colocando no meu canal. Não sei se alguém vai ver. Se alguém vê esse relato, medita. E vai lutar pela tua salvação. Porque Jesus já está às portas. Outro dia, deixa eu contar também, para finalizar. Eu tava aqui na minha casa, aqui nesse sofá aqui, ó, que eu estou mostrando, ó. Aqui nesse sofá. Aí era de manhã cedo. E aí eu tava tendo um sonho. Eu não lembro qual foi o sonho. Era sobre a vida de Jesus. Eu não lembro. Eu só lembro do momento do final. Que eu escutava no sonho e dizia no sonho assim: Jesus está voltando, eu gritava na minha mente, no sonho. Jesus está voltando, não tem tempo para mais nada. Ele já está voltando, gritava a voz. E aí quando eu acordava, a voz ficou na minha cabeça, gente. Ficou na minha cabeça essa voz. Para me tirar essa voz da minha cabeça foi uma luta. A voz estava dentro da minha... Eu não sei como foi isso. Até hoje eu não sei explicar. Eu batia na minha cabeça, fazia assim: meu Deus, tira isso da minha cabeça. Estava dentro da minha cabeça a voz falando: Jesus está voltando, não tem tempo para mais nada. Ele já está voltando. Ele já está voltando. Acho que como querem dizer assim, que ele já está, ó, no céu, já está lá no... Entendeu? Já está vindo, os anjos já estão vindo já. A galera lá do céu, como fala a galera, né? O povo lá do céu já está tudo vindo, já está vindo já para buscar. Eu acho que era isso que ele estava querendo dizer na voz. A voz falando e eu fazendo assim: meu Deus, tira isso. Aí foi umas 3 vezes, eu acho que falou dentro da minha cabeça. E eu clamando a Deus para tirar isso daquilo da minha cabeça que estava me enlouquecendo. Começo aquilo estava me enlouquecendo, eu acordei enlouquecida. Aí quando parou, eu fiquei assim, estática. E eu olhei assim, estava tudo clareando já. E eu pensei: o que foi isso, meu Deus? Eu não sei o que foi isso. Eu não sei, meus amigos, o que foi essa voz. Talvez é de tanta gente ouvir, entendeu? Falar de Jesus, a gente sonha com as coisas, mas olha, irmãos, o que está acontecendo no mundo. Entendeu? Tá próximo alguma coisa de acontecer. Eu não sei se vai ser ainda nos nossos dias. Eu só sei que tem uma coisa que pode acontecer a qualquer momento comigo e com você. É a morte. Ela pode acontecer a qualquer momento. Para mim, meus amigos, para mim, a verdadeira vinda de Jesus é a morte. Eu não me preparo para uma vinda de Jesus assim. Eu sei que está próximo.
Só que eu não sei qual é o dia, né? Então eu me preparo para a morte. Eu peço todos os dias, eu tô com problemas espirituais há anos. E eu tô há anos jejuando, orando, fazendo campanha, lutando para Deus me libertar e clamando a Deus para Deus ter misericórdia de mim, para eu não descer ao inferno quando eu morrer. Eu não quero ficar separada de Deus. Por isso eu estou buscando. Então fica com esse vídeo, fica com essa palavra, entendeu? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador enquanto esse céu é azul, enquanto todas as profecias ainda não se cumpriram, enquanto o Senhor está segurando os demônios, Deus está segurando os demônios, irmãos. Muita coisa já devia estar acontecendo, sabia, irmãos? Devia estar acontecendo muita coisa já. Sabe por que não está acontecendo? Porque Deus quer que você seja salvo. Deus quer que eu seja salvo, porque no tempo da pandemia, se Jesus voltasse, eu tinha ficado, porque eu não estava vigiando em muitas coisas. E você também. Mesmo a gente vendo tudo o que estava acontecendo, a gente estava disperso. A gente estava dormindo, sem vigiar, sem orar, sem jejuar. Sabe, amigos? Então, vamos buscar a Deus de verdade. Vamos parar de estar nessas praias com os ímpios. Vamos parar dos piqueniques. Vamos se ajoelhar. Vamos passar noites em claro orando. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus de verdade, porque o tempo já se acabou. A porta está quase fechando. A porta da graça está quase fechando. Fica esse alerta para você, para todos que ouvirem esse vídeo. Fiquem na paz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.